Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho a respeito de se eu tivesse R$ 200, o que eu precisaria comprar? Qual seria o meu primeiro passo? Às vezes eu tenho dinheiro e não sei o que eu compro ou o que eu devo fazer. Bom, hoje nós vamos conversar aqui um pouquinho disso. Antes, eu queria que vocês soubessem qual é o seu estilo, qual é o seu perfil. Que hoje a gente tem basicamente 4 tipos de investidores. Temos aqueles investidores que são conservadores, temos os moderados, arrojados e os agressivos. Os conservadores são aqueles que querem correr menos riscos. E então às vezes os ganhos são ganhos positivos, mas não são com aquela porcentagem muito alta. Seu rendimento não é muito alto. Já os agressivos, eles não têm medo de errar. Eles sabem que estão correndo risco, mas se der certo, vai dar muito certo, mas pode dar um pouco errado também. Então, vocês precisam saber qual que é o seu estilo. Já de cara aqui, o meu estilo é um estilo agressivo, aquele que não tem medo de errar. Às vezes corre um pouco de risco, ou até muito risco, mas pode dar muito errado ou pode dar muito certo também. Então, basicamente, vocês precisam saber ali em qual estilo que vocês estão. Bom, falando um pouquinho aqui, se eu tivesse R$ 200, onde eu investiria? Como que seria o meu começo, o que eu compraria e tudo mais? Bom, então vamos lá. Eu separei alguns dados aqui, eu tô com uma colinha e vamos ver aqui o que vai dar esses R$ 200. Então, eu separei aqui algumas informações mais de pessoas que vão se iniciar no mercado de bolsa de valores e estão meio com medo de poder perder e tudo mais. Então, basicamente, o que eu faria se eu tivesse os R$ 200 hoje e para aquela pessoa que está com um pouco de medo ali de se arriscar, eu faria da seguinte forma, para a gente diminuir esses riscos. Primeiramente, eu compraria um fundo imobiliário. Os fundos imobiliários são aqueles das quais a gente compra como se fosse uma ação também, e ele paga para a gente mensalmente um valor, é como se fosse um aluguel. Você compra parte de uma casa e todo mês ela te paga um aluguel. É como se fosse isso, tá? Mastigado para vocês. Mas existem vários tipos de fundos imobiliários. Eu separei um aqui, que é o BCFF11, é um fundo imobiliário. E lembrando que este pagamento que ele faz mensal para você é livre de imposto de renda. Então cai direto na sua conta, você não precisa de pagar imposto de renda nenhum. O BCFF11, ele está saindo hoje no valor de R$ 89,78. E ele pagou no último mês o valor de 40 centavos por ação que você tem de BCFF11. Então, ou seja, você ganha todo mês um valor, não é fixo, tá, esses 40 centavos, pode mudar um pouco, mas ele paga para você todo mês. Mas o que aconteceu foi com essa situação que a gente está agora, de Covid-19 e tudo mais, de pandemia, pode dar uma oscilada nesses valores sim. Então você ganha de duas formas comprando um fundo imobiliário. A primeira é o pagamento mensal, que ela te dá ali, livre de imposto de renda. E o segundo ganho que você ganha com ela é a valorização ou a desvalorização dessa cota. Esse é o primeiro fundo que eu compraria. Então eu gastaria aí de cara dos R$ 289,78. E outra coisa que eu compraria seria um ETF. O que é o ETF? ETF são fundos de índices. Os ETFs são aqueles fundos de ações que têm como base um índice dentro da bolsa de valor. E um ETF que eu compraria é o BOVA11. O que é esse ETF? É como se juntasse várias ações ali e ele como se fosse um misturado de ações. É como se fosse isso, juntasse um monte de ações diferentes e você compraria um monte de açõezinhas de uma vez, entendeu? Um monte de parte de ações de empresa. E esse ETF, que é o BOVA11, ele é baseado no índice Ibovespa.
igual passa lá nos jornais, o índice Ibovespa subiu ou desceu. Então ele é baseado no índice Ibovespa. E hoje ele está custando o valor de R$ 90,42. E esse BOVA11, ele está atrelado a ações da Petrobras, da Ambev, da Vale, da Gerdau, do Banco Itaú, do Banco Bradesco, do Banco do Brasil. São várias ações que estão dentro desse BOVA11, que é baseado no índice Ibovespa. Então, as minhas duas compras que eu faria com R$200, a princípio, seria esses dois, um fundo imobiliário e um ETF. Daria ali um valor de R$ 180,20, somando os dois. E, bom, agora se eu tivesse R$350, eu já mudaria um pouquinho as coisas, eu compraria uma coisa a mais diferente. Eu compraria um outro ETF, isso se eu tivesse R$350. Então, um pouco mais de 350, que deu 354,30. Eu compraria um outro ETF, que é o IVVB11. O IVVB11 são ações que estão atreladas ao exterior. E nele, ele está no valor hoje de R$ 174,10. E nesse IVVB11, esse ETF, estão atreladas ações da Apple, da Microsoft, do Facebook, da Amazon, e Google e muitas outras. Então é interessante também você investir no exterior, tá, gente? O bacana de você estar investindo na bolsa é que você pode investir em muitas coisas diferentes. E para que você diminua esse risco que você tem de perder, porque a gente não sabe, às vezes, se você investir direto em uma ação, ela pode amanhã subir demais ou então no outro dia ela pode ir à falência. E para a gente diminuir esse risco, é bacana que a gente diversifique a nossa carteira. Porque quanto mais ações diferentes a gente tem, menor o nosso risco. Quando a gente compra ETFs, a gente está comprando partes de muitas ações diferentes. Isso que é interessante. Então, eu investiria dessa forma. Se eu tivesse meus R$ 354,30, eu compraria um fundo imobiliário, um ETF atrelado às ações do Brasil e um ETF atrelado às ações do exterior. E aí vai. É importante que vocês saibam a questão de você sempre estar investindo. Porque se você todo mês colocar aportes lá investindo, cada vez mais vai ser os seus ganhos. E a questão também de você saber qual que é o seu estilo. No meu caso, eu já fui direto para comprar ações, porque eu sou mais do estilo agressivo. Mas se você tem um pouco medo, um pouco de receio de como que você vai começar na bolsa, eu te sugiro a começar dessa maneira, comprando os ETFs, os fundos imobiliários, que você não vai correr tanto risco quanto se você tivesse direto comprando ações ali, porque aquela ação um dia ela pode subir, no outro dia ela pode descer muito. Isso ao curto prazo ela vai oscilar mesmo, mas ao longo prazo, se você comprar da forma correta, ela tende a crescer. E eu acho que é isso, pessoal. Esse foi o assunto que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, meu Instagram tá aí. Pode deixar aqui nos comentários do YouTube também. E outra coisa, vou deixar aqui em cima, se vocês não sabem investir ainda, como comprar ações e tudo mais, eu vou estar deixando aqui ou na descrição desse vídeo, ou vou estar deixando um card aqui de como faz para poder investir em ações pela Isinvest, que é a corretora que eu uso. Qualquer coisa, mandem mensagem, estou à disposição de vocês. Até mais, tchau, tchau, até o próximo vídeo.